Então, seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Seja bem-vindo, Antônia, Maria, Aline, que Boa nossa aula, noite. boa noite, filosofia. Nós estamos aqui agora vendo a linha do tempo, porque o Enem já se aproxima e vamos fazer esse Enem realmente filosófico, vamos acertar todas as questões de humanas, tá bom? Vai dar tudo certo. Bem, pessoal, aula passada, vocês assistiram a aula passada, correto? Sim ou não? Assistiram a aula passada ou não? Não é possível eu ficar falando sozinho. Eu assisti só um pouco, por causa que a minha internet caiu, aí não deu pra mim assistir o resto. Não, mas olha só, eu postei a aula lá gravada. Tem que assistir as aulas gravadas. Eu posto sempre a aula gravada lá, tá? Pessoal, é o seguinte. Na aula passada nós vimos o mito, né? O mito de Procusto, que é aquela questão da cama, né? De se adequar a um modelo, a um padrão, né? De beleza, de sociedade, de rede social, de relacionamento também. E nós observamos a linha do tempo da filosofia. Nós estudamos um pouco o mito, vimos que o mito podemos refletir através da linguagem mitológica. Vimos que a filosofia se difere do mito porque a filosofia abandona um pouco essa questão da, da reflexão através, ou até mesmo dos esclarecimentos através dessas histórias. E a filosofia já é uma linguagem racional, é uma linguagem que é diferente do senso comum, do cotidiano. Vimos alguns períodos e filósofos da filosofia antiga, do período antigo, incluindo, assim, o período de transição, que é o helenismo. Os primeiros filósofos foram os pré-socráticos, eles têm a natureza como centro, como motor e combustível para a vida no universo. Nós vimos também Sócrates. Sócrates, ele irá observar que a maêutica é um método socrático, é um método que ele inventou, que ele criou, para fazer com que as pessoas descubram a verdade. E essa verdade não é ele que diz, mas sim as próprias pessoas que descobrem ao longo do diálogo. E a maêutica significa a arte de parir ideias. Ele diz também que a única coisa que ele sabe é que não sabe de nada. Ou seja, mas parece muito idiota isso. Não, a mais pura sabedoria. Porque ao invés de dizer, eu sei de tudo, ele vai dizer, não, eu não sei de nada, eu estou para aprender ainda. Então, mesmo sábio, mesmo idoso, ele diz, não, eu tenho muito que aprender ainda. Eu não posso me dar o direito de dizer, eu estou pronto, eu estou acabado, está tudo certo, eu sei de tudo. Não. Tem muito que aprender ainda. Em seguida, nós vimos Platão, discípulo de Sócrates. Platão vai falar sobre o dualismo, o mundo racional e o mundo inteligível, o mundo da inteligência, né? Que é a ideias supremas, essências imutáveis, e o mundo sensível, são as cópias imperfeitas desse mundo das ideias. Depois nós vamos ver Aristóteles. Aristóteles com o conceito de felicidade. Nós devemos ser felizes? Sim, devemos ser felizes. No entanto, a felicidade aqui não é só sozinha, não é isolada, não é egoística, mas sim uma felicidade em prol do bem comum. Por exemplo, se você é feliz sem máscara, mas você está prejudicando outras pessoas, você está tornando outras pessoas infelizes. Então é melhor usar máscara, porque o bem do outro também é o meu bem, né? Depois nós vimos o ato e a potência. O que é ato? Ato é aquilo que é. Potência é aquilo que vai se tornar. Ato é o que somos. Potência é o que vamos ser. Depois nós vimos o estoicismo, vimos o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. São 4 correntes de pensamento que faz parte ali de um período da filosofia de transição para o período medieval. O período, se você não assistiu a aula anterior, que eu explico essas correntes de pensamento, explico a filosofia antiga, assista. É muito importante, porque nós vamos ter uma atividade que vai falar também sobre
essas correntes de pensamento. Por isso que é importante assistir, tá bom? Já já eu explico como é que vai ser essa atividade. Cada atividade tem uma semana de duração. Começa hoje, dia 20, vai terminar dia 27. Tá? Então, uma semana de duração, assim como foi a outra. A outra foi dia 13, termina hoje, dia 20, certo? Então, quem não fez, faça e envie a foto ou digitado pelo WhatsApp. Não pegue da internet, que eu vou saber, tá bom? Beba água, hidrate-se. Pessoal, agora nós vamos começar um novo período na filosofia, que é o medieval. Professor, mas que período é isso? Como assim? Já é depois de Cristo. Santo Agostinho é o pai, o grande, né, fundador da patrística. O que significa patrística? É isso mesmo, vem da palavra pai, né? São os primeiros pensadores da Igreja Católica, certo? Agostinho, ele vai absorver muito das ideias de Platão e tentar, assim, cristianizar, tornar a linguagem platônica mais cristã, né? Platão é um pagão, né? Antes de Cristo, é claro. Bem, mas um pensamento dele muito importante, na verdade são dois que eu considero, é que diferente de Platão, Platão considerava o corpo, que é sensível, né, que é matéria, cárcere da alma, prisão da alma. Por isso que ele dizia que devemos nos libertar do corpo. Agostinho não. É o templo do espírito. Devemos cuidar bem do espírito para conquistar, assim, a felicidade plena. Bem, olha que interessante esse pensamento de Agostinho. A verdadeira medida do amor é não ter medida. O que significa isso? A verdadeira medida do amor é não ter medida. Qual a razão para falar isso? Qual o sentido disso? O que significa, pessoal? Que eu não sei explicar. Sabe, sim. Pensa um pouco. A verdadeira medida do amor é ir além. Você tem que ir além da frase. Pensar consigo mesmo. Refletir. Desenvolveu a capacidade lógica e de pensamento crítico. Quando você pensa a verdadeira medida de metro, medida do amor é não ter medida. Como assim? Uma pessoa dizer para você assim, ô Antônia, eu amo muito você. A verdadeira medida do meu amor por você é não ter medida. O que quer dizer? Essa pessoa quer dizer o quê? Que não tem medida o amor Isso. que ele sente por mim. E o que é isso? Não ter medida? O que é? Ah, isso eu não sei, tio. Sabe? Você acabou de dizer, mas tenta falar com outras palavras. Paixão? Não. Também, né? Porque envolve, né? Amor, paixão, tá tudo ali ligadinho, né? Mas a verdadeira medida do amor é não ter medida. O que é isso? O que quer dizer isso, gente? A verdadeira medida do amor é não ter medida. A verdadeira medida do amor é não ter medida. Peraí. O amor é verdadeiro só se não tiver medida. Opa. Então, se tiver medida, não é amor. Ou seja, vamos substituir essa palavra medida, pessoal. Medida por fim e fim infinito. A verdadeira medida do amor é ser infinito. É isso mesmo que ele quer dizer. É não ter medida. Ora, se eu coloco uma medida aqui até aqui, isso aqui é o tamanho do meu amor por você, então não é verdadeiro. Mas se eu digo, olha, não tem medida o meu amor, é infinito. É infinito, não tem medida, cara. O amor de mãe, por exemplo, é infinito, pô. É infinito. Entende? A verdadeira medida do amor é não ter medida, é ser infinito. Se eu coloco um obstáculo, se eu coloco uma barreira, isso não é só em relacionamento, não. Não é só se tratando de casal, não. Isso é se tratando de namorado também, não. É se tratando também de mãe e filho, avó e neto, entendeu? É se tratando também de amizade, amizade.
cara ser seu amigo, a pessoa ser sua amiga ou amigo, ela não vai querer nada em troca. Ela não vai querer nada em troca, certo? Mas muitas vezes acontece o contrário, né? Muitas vezes acontece o contrário. Ou seja, as pessoas costumam colocar um obstáculo, né? As pessoas costumam colocar um obstáculo para ser amigo de alguém. Ah, rapaz, faz isso para mim. Aí há uma série de favores. Isso não é amizade. Isso não é amizade. É se escorar no outro. Entendeu? É se escorar no outro. Bem, então, continuando. Já aqui em São Tomás de Aquino, ele vai viver no século XIII, claro, evidentemente depois de Cristo, agora para frente já estamos na era cristã, tá certo? Ele vai viver no século XIII, 1224 a 1274. Ele vai ser influenciado por Aristóteles. Ele vai beber muito dessa fonte lá do pensamento de Aristóteles. Aristóteles vai falar que sentidos e intelecto, eles andam juntos, eles dialogam. Tomás de Aquino vai dizer o quê? Ó, nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Nada há aqui que não tenha passado pelos sentidos, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Entende? Nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Ou seja, não precisa ter comido barata para você saber o gosto de barata. Não. Rapaz, o negócio tá com gosto de barata, tá com cheiro de barata. Tá entendendo? Os outros sentidos refletem no paladar, né? No paladar. E também, por exemplo, ele está dizendo aqui que tudo que nós pensamos já passou antes pelos sentidos. Ah, professor, e um cego? Ora, tem os outros sentidos, né? Ah, o cego não pode imaginar? Se o cego de nascença, ele vê tudo em preto e branco. Agora, se for um cego, por exemplo, que ele adquiriu a cegueira depois da vida adulta, ele já conhecendo as cores, aí sim ele vê as coisas coloridas. Vocês não sabiam disso? Pois é desse jeito. Mas ele consegue imaginar. Se você descrever um oceano para ele, ele vai conseguir imaginar. Ele vai imaginar um oceano, né? Um lugar imenso de água. Ele vai imaginar, né? Então, não podemos subestimar assim os outros sentidos, certo? Os outros sentidos. É claro que a visão é a porta de entrada para o cérebro, né? Evidentemente. Mas os outros sentidos também aguçam a imaginação, tá certo? Agora tem um pensador que eu quero que vocês falem dele. Não, dele não, né? Sobre ele, né? Sobre o pensamento dele. Nicolau Maquiavel. Então, nós estudamos o período antigo, falamos sobre o helenismo, período de transição, falamos sobre o Renascimento, né? Sobre o Renascimento, e agora vamos falar sobre o medieval, aliás, né? O período medieval é o que? A relação entre Deus e o homem, né? O objetivo do período medieval é relacionar Deus e o homem, fazer esse diálogo entre Deus e o homem. Já o Renascimento, ele vai renascer. Renascer o quê? A filosofia antiga. Ah, vai voltar para Aristóteles? Não, 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 não. Vai voltar no sentido de aproveitar e estudar o homem. O homem agora vai voltar a ser o centro das discussões, o centro dos debates, né? Por isso que se chama renascimento. Os ideais gregos, né, de homem, vai ressurgir. E agora, claro, depois temos a filosofia moderna. Mas vamos primeiro ficar com a Maquiavel, tá bom? Com Maquiavel, que é o principal pensador desse período renascentista, do Renascimento, certo? Então nós estamos aqui falando sobre Maquiavel, é um dos fundadores da ciência política. Se hoje nós estudamos ciência política, se hoje nós estudamos a política em si, porque Maquiavel introduziu esse pensamento, introduziu essa noção de que se pode estudar, sim, política com seriedade, com filosofia, né? Maquiavel escreveu um livro chamado Príncipe. Qual o objetivo desse livro? O objetivo desse livro consiste em fazer com que o príncipe entenda. E por que príncipe, né? Não é presidente, não? Não. Olha o século que ele está. Olha o século que ele está. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O Brasil teve Idade Média? O Brasil teve Idade Média, gente? Se o Brasil teve Idade Média, tio? Sim. Rapaz, vai pra frente.
O Brasil foi descoberto quando? 1500. 1500. Olha a Idade Média aqui, esses pensadores, Agostinho não, mas o próprio também, mas o Tomás de Aquino, olha o século que ele viveu, século XIII. O Brasil foi descoberto no século XVI, 1500, né? Então o Brasil não teve Idade Média. Olha aqui sim, aqui já começa, o Brasil já foi descoberto aqui, ó. Já foi descoberto. Lembra da Reforma Protestante? O Brasil não teve Idade Média. A Reforma Protestante foi a ruptura, né? A ruptura com a Igreja Católica. Depois teve um movimento contra a Reforma. Lembra? Contra a Reforma. Então, nesse período da Contra-Reforma, o Brasil estava sendo descoberto, que foi em 1500, pelos portugueses, né? Então, o Brasil não teve Idade Média, tá? O Brasil é um país novo, só 500 anos de existência, diferentemente da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, que tem milhares... Oi? Você ainda diz só? É pouquíssimo, pouquíssimo, 500 anos. 500 anos comparado à China, comparado ao Japão, é pouco. A China tem mais de 2000 anos, né? A Inglaterra também. A Inglaterra teve Idade Média, para você ter uma ideia. Né? A Itália também. Só nós ficamos por... Entendeu? Então, esses países viveram as cruzadas, por exemplo, esses países viveram as cruzadas. Né? Os cruzados passaram por essas terras. Aqui não. Aqui não teve isso. Né? Teve história para contar aos outros países, só nós que teve algumas. Não, mas aqui ainda vai ter muita história. E tem, né? Infelizmente, os portugueses chegaram aqui e roubaram muito de nós, né? A nossa colônia foi uma colônia de exploração, não foi uma colônia territorial. Já os Estados Unidos foi uma colônia territorial. O que quer dizer isso? Que entregam território para você e você vai lá nos Estados Unidos. A colônia deles foi diferente da nossa. Não foi de exploração, mas sim de povoamento, né? Ou seja, de territorial. O governo dá uma terra para você e você vai produzir, vai crescer e vai enriquecer não somente a você, mas o país também. Aqui não. Aqui foi uma colônia de escravidão, uma colônia de... Lá também teve escravidão, é claro, mas os indígenas que estavam aqui, eles foram raptados, foram escravizados, estuprados enfim, foi algo perverso que os portugueses fizeram, e não somente os portugueses, outros países também chegaram aqui com o intuito só de explorar, como a Holanda, por exemplo, né? Lá em Pernambuco. Primeiro foi pela Bahia, depois foi pelo Pernambuco. Aí dizem que nossa existência está... Como eu posso explicar para o senhor? Tipo, o sangue dos indígenas, dos negros, corre nas nossas veias, né? Sim, sim, e corre mesmo. Corre mesmo. Não só dos morenos, né? Dos índios, mas como também dos franceses, dos italianos, né? Que pegaram e transaram com as... Sabe, né? Aí daí para a raça vai nascendo, mas daí você vai misturar um pouco. O nome disso se chama miscigenação. Miscigenação. São um pouco de tudo, um pouco francês, um pouco alemão, um pouco indiano, um pouco indígena. Isso. É isso mesmo. Você vai misturar. Ótimo. E é bom que seja assim mesmo, né? É bom que seja assim mesmo. Bem, então Maquiavel ele vai conversar conosco, ele vai falar sobre política, né? Política. E é muito atual. Ah, não, professor, mas estamos falando aí do século XVI, estamos no século XXI, mais de 4 séculos aí. Não tem condição de ser atual. É muito atual o pensamento de Maquiavel. Por mais que ele tenha vivido nesse período, em 1500, meados de 1500, ainda é muito atual. Olha o que ele vai dizer nesse livro O Príncipe. O Príncipe ele foi escrito com o intuito de mostrar para o rei, mostrar para a monarquia que como eles devem se manter no poder e conquistar mais poder. Como eles devem se manter no poder e conquistar mais poder. Isso é o ideal do Príncipe. Isso é o objetivo do livro O Príncipe. E, diante da leitura do Príncipe, nós podemos extrair a seguinte frase. Ele não disse isso, mas a interpretação desse livro nos conduz o seguinte pensamento.
os fins justificam os meios. O que significa isso, Antônio? Os fins justificam os meios. O que significa isso? Aline, Maria, Maico, Antônia. O que significa isso? Os fins justificam os meios. Isso não somente na política, mas imagine na realidade. Né? Na realidade é ótimo. Na sociedade como um todo. Inclusive na sua vida também. Vamos lá? Sinceramente, eu não sei não, tio. Tá bom. Bom, vamos lá. Antônio, o que significa isso? Os fins justificam os meios. Nem sempre a atitude certa gera algo ruim. Ou algo bom, quer dizer. Tá, isso mesmo. Mas vamos aperfeiçoar para não haver confusão. O que é fim, Antônio? O que quer dizer isso, o fim? Os fins justificam os meios. O que quer dizer isso, os fins? É final de alguma coisa. Eu quero construir uma ponte, mas Hum. eu só tenho dinheiro para pagar 2 trabalhadores. Tipo, coisa assim. Tá, ótimo. O objetivo é a ponte, né? É isso? Aham. Pronto, o objetivo é a ponte. Diga, Max, você ia falar? Ou seja, tio, o fim de alguma coisa. O que é, então, esse fim de alguma coisa? Deixa eu dar um exemplo aqui pro senhor. É como se fosse a ponte do Kevin, sabe, tio? O Pronto. Kevin acabou de afirmar, como se fosse a ponte dele. Uma hora vai acabar, sabe? Pronto. Então, o fim é a ponte. Vamos construir uma ponte. Mas só tenho 2 trabalhadores. Eu tenho pouco material. Para a prefeitura tem pouco material. Exatamente. Aí uma hora vai acabar. Pronto. E o meio para conseguir esse outro material, para continuar a ponte? Onde é que eu vou conseguir se eu não tenho? Aí o senhor pegou. Aí. Deixa assim, Fred. Ai, Kevin. Ajuda aí, Kevin. Tu que dá a ideia aí da ponte. Não. Vamos lá. O meio. O meio para construir a ponte. Eu só tenho 2 trabalhadores e o material é pouco. Como é que eu vou conseguir o restante? Os fins justificam os meios. Como é que eu vou conseguir o restante? Justo qual os meios de procurar mais recursos para a ponte. Como é que eu vou procurar esses recursos? Você tá complicando, tio. Não. Então, os fins, vocês estão ótimos. Os fins justificam os meios. Eu tenho uma ponte, 2 trabalhadores e pouco material. Eu sou prefeito de uma cidade. E aí, como é que eu vou conseguir o restante? Tipo a corrupção, às vezes, para gerar alguma coisa. Muito bem. Os meios, tanto faz. O importante aqui é o quê? É a construir a ponte. Eu sou um secretário de infraestrutura do município. E eu digo para o prefeito, prefeito, só tem 2 trabalhadores para construir uma ponte. Essa ponte aqui é entre uma localidade e outra, de uma comunidade rural. Né? A ponte de madeira, enfim, reforçada ali, com concreto embaixo e tal. Mas vai ficar bonito. Mas o projeto é lindo. Mas tem pouco dinheiro, não tem como. O prefeito pensa, rapaz, a Secretaria de Educação tem muito dinheiro. Eu vou desviar da secretaria para construir essa ponte. O fim vai ser a ponte. Agora, onde eu vou tirar esse dinheiro, não importa. Ele agiu imprudente, foi imprudente. Porque ele não pode tirar dinheiro, desviar dinheiro de outra pasta, de outra secretaria, para ajudar, no caso, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura. Ele foi corrupto. Isso, o nome disso é improbidade administrativa. Entende? Então, a ponte vai ser construída. Mas não importa o meio. O importante é o fim. Olha a frase aí, vamos retomar. Os fins justificam os meios. Se eu conseguir a ponte, isso é que importa. O meio se auto-justifica, porque eu consegui a ponte. Não importa o meio. E é assim o que acontece na nossa vida. Nosso dia a dia é assim. As pessoas, às vezes, não querem saber o meio que conseguiu determinada coisa. O importante era conseguir.
nem que para isso tem que passar por cima de alguém. Tá entendendo? Então, os fins, pois é, os fins justificam os meios. Infelizmente é assim, Maquiavel está denunciando, né? Nem que ele está apoiando, vamos fazer isso, não. Ele está um exercício aqui de denúncia. Está denunciando aqui. Olha, a realidade, é por isso que às vezes chamam Maquiavel de pessimista. Não, ele está mostrando a realidade. Né? Está mostrando a realidade, nua e crua. E aí estamos ainda na monarquia, o príncipe. E olha só como não mudou quase nada, né? Quase nada do tempo de Maquiavel para hoje. Do período de Maquiavel para hoje. Então, quando nós pensamos em fins, nós devemos também pensar nos meios para conseguir esses fins. Se você tem uma nota, por exemplo, se você quer tirar 10 numa prova, e o meio é pescar, esse 10 aí, esse 10 está maculado, esse 10 está manchado. Diga, Caio, Mário. É que assim, gente, tem os dois caminhos, né? Ou a pessoa ralar, estudar e tirar uma nota boa e ter sorte, ou pescar, né? Não estudar e pescar. É dois caminhos, né? Perfeitamente. Mas a pessoa sabendo que vai pescar, tem a opção, que ou vai tirar nota boa ou vai tirar nota ruim. E se esforçando, estudando, até as possibilidades de tirar uma nota bem boa, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, aí fica na encolha, esses dois caminhos. Praticamente é dois caminhos que a pessoa decide, né? Isso mesmo. Mas Isso todo mesmo. mundo vai na pesca. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque vocês estão pensando só no fim. Só no fim. Aí acrescenta no que o senhor quer dizer aí, né? Exatamente. Só que está pensando no fim, não está pensando no caminho. O caminho é importante também. Não é importante somente o fim. As pessoas às vezes só querem o fim. Eu passei nesse concurso em 2018. Eu esperei mais de 2 anos para conseguir entrar aqui no estado do Ceará, em Crateús. Tem pessoas que querem passar no concurso, mas não estuda. Só quer ser aprovado. Mas não estuda. Não se esforça para passar. Só quero saber do fim, né, Tio? Só quer saber do fim. Por exemplo, tem o concurso da PM Bahia. 2.000 vagas. Está aberto o edital. Eu acho que está aberto. Eu vi no Instagram do governo do Ceará. Tá aberto, é um amigo meu que tá fazendo. E sim, o senhor para chegar onde o senhor chegou, ralou muito, né, para chegar aí. O senhor não foi na base da pesca. Justamente. Ou foi? Não, foi não. Foi não. Tá vendo? É isso. Nunca pesquei na vida? É claro que eu já pesquei. Eu já tive a idade de vocês. Eu já pesquei, sim. Eu já pesquei. Agora, não se pode tornar um hábito, uma regra isso. Né? Que você fez uma vez ali, porque não sabia uma questão, e olhou de butuca ali e pescou. Tá bom, mas não pode se tornar um hábito. Né? Porque, como eu disse, as pessoas só pensam no fim, não pensam no meio para conseguir. No caminho, o caminho também deve ser benéfico. O caminho deve ser também reto, deve ser honesto. Né? Porque se o caminho não for honesto, o fim também não vai ser. O fim também não vai ser. Não, mas eu consegui a ponte. Eu fiz uma boa ação. Mas, meu amigo, você desviou dinheiro público da Secretaria de Educação. Você deixou os alunos sem merenda para construir essa ponte. Tá entendendo? Então, por mais que o fim seja bom para alguns, mas o caminho foi péssimo. O caminho foi péssimo. Eu consegui passar em medicina. Eu consegui me formar em medicina. Mas você fez um péssimo curso. Você vai matar a gente. Então, o fim vai ser negativo também. Tá entendendo? Às vezes o humano... Sentir? Diga, pode falar. Às vezes o mundo não é um mar de rosas não, né, Tio? Justamente. Então, mas é esforço. Mas tem muito esforço. Sim. E aí? Você vai roubar, vai matar para conseguir alguma coisa, o seu prêmio no final? Não, né? Não. Diga, mãe. Praticamente nada vem de graça, né? Nada vem do céu de graça. A gente tem que dar o suor, a lágrima, tem que se esforçar, tem que ralar para conseguir o que quer, né? Porque nada vem do céu de graça. Tem que lutar, tem que persistir no que você quer. Justamente. E, tipo assim, acrescentando
no objetivo que o senhor falou aí, do fim. Um exemplo, o senhor diz que tudo tem um fim, né? Por exemplo, mas até antes das férias, né? Nós pescávamos pelo Braille. Agora pegaram e o Braille está sendo pago agora. Como é que nós vamos pescar agora? Tem que tudo agora, né? Rapaz, você... Mas aqui na filosofia, na disciplina de filosofia, vocês vão ter que escrever, viu? Vocês vão ter que escrever, não tem negócio de marcar. Tem algumas perguntas que é de marcar? Vai ter, mas a maioria é escrita. Por quê? Você tem que estimular o seu pensamento, seu raciocínio. Precisa escrever 10 linhas, não. 4, 5 linhas, basta. É uma resposta, você tem que, forçar a mente, porque senão a mente enferruja. De tanto você mexer no celular, pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui na aula. Esse aparelho aqui, as ferramentas que tem nele, como a rede social, principalmente, tem o mesmo efeito da maconha no cérebro. Vocês sabiam? Praticamente, eu vi uma pesquisa... Tem o mesmo efeito da droga no cérebro. Tem o mesmo efeito. Diga, Mário. Realmente, o senhor falou toda a verdade, né? Que dizem que os causadores de depressões e problemas psicológicos no ser humano é o celular. O celular é a pior droga que tem no ser humano. Justamente. Uma droga lícita que vai contaminando você aos poucos. Aos poucos. E vai tornando você lento. Vai tornando sua carga neural, seus neurônios, né? Vai tornando seus neurônios lento. Né? A maconha é da mesma forma. Aí, às vezes, as pessoas falam, legaliza a maconha. Legaliza? Não, não. Já pensou um adolescente, ou até mesmo adulto? Mas a maconha é natural. Natural para fins medicinais. Por exemplo, uma criança com epilepsia, uma criança com convulsão, ela pode, sim, utilizar maconha de maneira medicinal, de forma medicinal. Certo? Garantido ali, tendo remédio. Agora, para fins recreativos, não. De forma alguma. Diga. Assim, que como acrescentando aqui, né, na forma que o senhor falou, que o celular é uma droga. Realmente é uma droga, porque, tipo assim, um exemplo, a pessoa não pode passar o quê? 15 minutos com o celular, botou para carregar e tem pessoa que quando tá olhando, o celular tá 100%. Eu não vou mentir. Eu sou assim, eu só tô viciado no celular, que eu boto ele para carregar, o quê? Em meia hora eu tô olhando se ele tá 100%. Ou seja, é o vício, que é grande o vício. Tem pessoas que eu não passo nem 15 tem que minutos. abandonar, deixa eu falar para você, mais uma vez, estou insistindo. Tem que abandonar esse vício, por quê? Porque vai contaminar... do mesmo jeito. Mas vai contaminar vocês. Já contaminou, é claro. Olha, mais uma vez. O celular domina, não o celular em si, o aparelho, mas as ferramentas que tem nele, faz com que vocês fiquem lentos no raciocínio. No raciocínio. Se você estudar uma disciplina agora e for mexer no celular, se você for estudar uma disciplina agora e for para o celular, você vai esquecer. Você vai esquecer. Então, o celular, você não pode se deixar dominar pelo celular. Você não pode se deixar dominar pelo celular. Tá bom, Tenta passar um final de semana sem celular. Tenta passar. Né? Ou domingo sem celular. É difícil nas primeiras horas. Mas vai fazer outra coisa, depois você vai esquecer. Tenta fazer esse teste. Não se deixe contaminar pelas redes sociais, por essas postagens, por status em WhatsApp. Tem pessoas que passam horas do dia vendo o status de outras pessoas. Rapaz, o que tu perdeu para tu ficar vendo o status de outra pessoa? O que tu tá ganhando aí? Tu tá perdendo tempo, rapaz. Perdendo tempo. Ao invés de ler um livro, de alimentar a mente com um bom filme, sabe? De atualizar as atividades da escola, não. Tá vendo o WhatsApp, perdendo tempo ali. Tá? Diga. Assim, tio, quase eu me esqueci, Raul, o que eu ia dizer. Tá vendo? Sim, tio. É que assim, tio, como você falou, deixa a pessoa lenta, né? O celular. É verdade. Por exemplo, aqui, entre nós dois, entre nós aqui,
o senhor e os meus colegas, por exemplo, nós estamos usando o celular para o bem, né? Para estudar. Mas, Sim. por exemplo, alguém pega e inventa de. Um exemplo, só tiro, não vai levar a mão, não. Aí você inventa de passar uma atividade. Aí os meus colegas, tô com preguiça, tô sem interesse de pesquisar, de procurar um livro, de estudar. Vou pesquisar pelo Google. Vamos lá no Google, né? Pega, copia lá a pergunta, cola lá no Google, aparece a resposta todinha lá, e só vai lá e marca a opção que o senhor mandou. Ou seja, aí é facilidade demais, né, Naldir? Facilidade demais e que eu vou saber se vocês pegaram do Google. Por isso que Pois minhas é. atividades... Aí, Vocês nunca viram uma prova minha. Vocês nunca viram gente, uma prova minha. E muitas questões eu mesmo elaboro. Na internet não tem resposta prontinha assim. Não tem. agora, aí o senhor quer quebrar nós, né? Já proibiu. Quebrar? Eu estou Agora, preparando vocês para o mundão, cara. Eu estou Nossa, preparando decola. você, para o mundão. Tem um Sim. concurso aí. Tem um concurso da PM. Não sei qual a idade de vocês, mas se eu fosse vocês, eu faria. Se eu fosse Gente, vocês, eu faria. Concurso da sim, PM. 2.000 vagas. Então, assim, um concurso, por exemplo, vou dar um exemplo de um concurso, rapidinho, Maio. Eu vou dar um exemplo de um concurso. Concurso público, né, vocês estão no terceiro ano, pô, tem que pensar nisso já. Já é faculdade, já é Enem. Novembro tá fungando no cangote, tu pensa o quê? Só falta o quê? 3 meses. Menos de 3 meses, praticamente. Vamos botar aí 3 meses. Tá fungando aqui, ó. E aí tu vai fazer o quê? Vai ser um empregado, nada contra, mas tu vai passar a vida toda sendo funcionário de alguém? Não. Você vai ser pode ser um advogado, pode fazer direito, pode fazer enfermagem, pode fazer um curso de filosofia para ser professor de filosofia, você pode fazer, e assim sucessivamente. Pode ser um administrador, fazer um curso de administração na faculdade pública ou ProUni, o governo vai pagar para você fazer numa universidade aí na Princesa do Oeste, por exemplo, em Crateús. Então, assim, e aí? Vai perder tempo em rede social? Terceiro ano, cara. Não tá para brincadeira. E o que eu queria falar é justamente isso. Não tá para brincadeira, por quê? Porque o ensino médio, principalmente o terceiro ano, o ensino médio inteiro, é um preparativo para o mundão, para a vida, né? Para a vida. E a prova de um concurso, por exemplo, é estilo Enem. Você chegar lá, vai ter a redação e vai ter 60 questões para você. 4 horas de prova. 4 horas de prova. Então, assim, você tem que passar por essa experiência. Ah, mas não estudei nada do concurso, eu estudei pouco. Faça a prova. Não sei se em Crateus vai ter, não peguei o edital, mas busque saber, busque conhecer. Acho que vocês devem alimentar agora, o momento é agora. A sede de vocês pela pesquisa. Tem que pesquisar, tem que caminhar com as próprias pernas. Não é esperar tudo de mão beijada, não, do Google, não. Pesquisa. Pesquisa lá no Google, pesquisa no YouTube. Ah, mas tem uma atividade aqui. Aí eu vou colar. Pesquisa é diferente de cola. Pesquisa você vai ler, você vai estudar, você vai. Ah, e depois eu vou fazer a prova. É assim. Agora, cola não. Cola você quer a resposta pronta. E não existe resposta pronta. Tá? Diga lá. Tito, voltando aqui, né? Que, assim, o senhor falou que a gente tem que estudar, né? Tem que dar o gás, tem que procurar um emprego, estudar, né? Para procurar um emprego, um concurso e Não, tal. isso, mas um curso superior primeiro, né? Mas aí tem muitas pessoas que pensam o contrário, né, tio? Por exemplo, meu primo, ele fala, para que estudar se um dia nós vamos morrer? Para que estudar? Nós vamos parar sempre no mesmo buraco, nós não vamos estudar só para... Esse é doido, viu? É o Luiz, ó. Vocês conhecem ele, é o Luiz, meu primo. Que Não fale o nome não, rapaz. Ele é mesmo, meu. Esse não tem a bola muito bem, não, viu? Ele Porque falava assim, esse tipo de pensamento, é um pensamento, fatalista. Diga bem isso. É um pensamento fatalista. O que quer dizer isso? Paciência. Eu vou morrer mesmo, para que estudar? Para que tomar banho? Para que comer? Para que, entende? Então não tem sentido, a vida perdeu o sentido. Então, já nós não, nós encontramos sentido na vida. Eu tenho sentido na vida, né? Eu também. Sempre, pois é, temos que ter sentido na vida. E a filosofia, interessante o estudo da filosofia, Nestante, dedo nervoso,
Calma, Mike. Não é só tu que quer falar, não. Deixa eu falar aqui. Ave Ele Maria. tem que explicar também, né, Mike? Fale, Mike, fale. Mike tá ansioso. Mike é ansioso. Diga, Mike. Não, eu me esqueci, tio. Pode continuar. Eu me Oxe. esqueci. Viu? Era mentira, tio. Não era verdade, não. Tipo assim, ó. A gente estuda pra gente ter um futuro melhor, sabe? Não vou estudar só pra morrer. Não. A gente estuda pra ter um futuro melhor pros nossos filhos, pros nossos pais, entendeu? A gente estuda pra isso. Não pra acabar no buraco. Falando em morte aqui, falando em morrer, eu me lembrei aqui de um pensador francês, Montaigne, Michel de Montaigne. Ele vai dizer o seguinte, que filosofar é morrer um pouquinho a cada dia. Filosofar é um exercício de morrer. Por que isso? Porque a cada ideia que nós temos, fica uma para trás, né? A cada reflexão que nós temos, nós eliminamos uma e nasce outra. E assim sucessivamente. É bonito isso, é bonita essa poesia, né? Do filosofar como exercício de morrer continuamente. A cada ideia, a cada pensamento, enquanto adolescente, vocês pensam como adolescentes. Vocês pensam como esse rapaz aí que, né, delirou aí, é um delírio. Né? Dizer que, para que estudar? Mas é uma ideia que ele pode mudar, é claro, evidentemente. E aí essa ideia morreu, essa ideia que ele já teve, morreu, ficou para trás, e nasce outra ideia. Interessante perceber isso. E eu tenho a filosofia, por exemplo, sabe, como uma disciplina que faz com que vocês provoquem em si angústia, provoquem em si tensão, provoquem em si debate. Quando você pega uma frase, um pensamento, e vai buscar o sentido dessa frase, você já está dando sentido à vida, que é a própria reflexão, o próprio pensamento. Então, a vida não é não ter sentido. Não. Se me perguntarem, o que é a vida? Eu pergunto a vocês, o que é a vida? Para mim, a vida é provocação constante. Se eu me deixar, eu parar no tempo, eu deixar de provocar, eu deixar de ser essa pessoa que eu sou dinâmico, ativo, sabe, para cima, e sempre tentando questionar a realidade e as coisas, e não aceitando nada, calado, dizendo amém, aí sim, aí a vida perdeu sentido para mim. Porque para mim a vida tem sentido na medida que eu questiono a própria vida, na medida que eu busco sentido. E é nesse buscar de sentido que eu me construo sempre, que eu vou me construindo. Então não é buscar, qual o sentido da vida é esse? Não, é um buscar constante. De repente, hoje, você pensa assim, não, eu quero, o meu objetivo é esse. Mas daqui a 5 anos é outro objetivo, é outro sentido, entende? É um agir constante, é dinâmico, entende? Então, assim, nós não podemos nos esmorecer e abaixar a cabeça, não, a vida não tem sentido, tá tudo certo, todo mundo vai morrer mesmo. Não, peraí. Mas dizendo isso, eu... Tem que dar um significado. E isso, já estou pensando, já estou refletindo, já estou buscando, né? Já estou buscando. E vocês devem buscar sempre, se questionar sempre. Nunca aceitem uma afirmação como dada. Nunca engula. Tá tudo certo, tá ok. Não. Se questione. Mas por quê? Deve ser assim mesmo? Não precisa falar, né? Pensar, interiorizar, dizer a palavra, né, também nos estimula a entender isso, né? A entender a filosofia, entender a vida também, né? Entender a vida. Eu acho que, para mim, a vida tem sentido na provocação, no atrito. Temos que ter atritos, temos que ter conflitos. A vida tem sentido para mim assim, né? É no atrito. A Aline discorda de mim, eu discordo da Aline. E aí vamos debater. A vida, para mim, o sentido é esse. É no debate, no diálogo constante. Né? Dizer amém para tudo, de dizer que pensou todo mundo aqui pensando igual? Não, discordo de você. Vocês podem discordar de mim, levantar a mão e, discordo, professor. Eu penso assim. Aí vamos debater, vamos chegar a um consenso. E se não chegar no consenso,
e vou respeitar também a opinião de vocês. Entende? Então, é nesse agir constante, é nessa comunicação constante que a vida se constrói. Ninguém é ilha, pessoal. Todos nós precisamos um do outro para buscar também o sentido. Talvez esse rapaz diz que a vida não tem sentido porque ele é sozinho. Talvez é por isso, não tem amigos, né? A família às vezes não apoia, né? Por isso que ele talvez disse isso, eu não sei a realidade dele, né? Mas talvez é por isso, porque de fato ele precisa de alguém para conversar. E aí encontrar o sentido. Através do diálogo, né, de alguém por perto, talvez ele encontre o sentido. Entendeu? Diga, Michael. Eu só queria acrescentar que, assim, o senhor falou que um modo de dialogar, né, com outras pessoas, porque, tipo assim, cada um tem a sua opinião, né? Mas, vamos questionar sobre isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, vamos debater. Tis, o que o senhor tá falando é tudo, não aceito o que é que o senhor tá dizendo, sabe, tipo assim, ou seja, cada um tem o seu jeito e sua forma de pensar e agir na resposta que o senhor for dar, sabe? Ou a colega for dar, sabe, tio? Não é tipo assim, minha resposta é certa e pronto, acabou. Não. Cada um tem o seu jeito de explicar e explicar, né? A sua resposta. Isso Né? mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Perfeitamente. Mas, Diga. mas, assim, nessa roda de conversa aqui, o que vai estar certo é o senhor. Por quê? Porque o senhor lutou e sabe o que é que tá falando. Mas, tipo assim, nós somos seres humanos, sabe? Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Aí, por coisa pouco, o senhor pode errar e nós pode... tio, o senhor tá... errou nessa tal questão. Tio, o senhor tá... Nossa, tudo bem, obrigado, desculpa. Sem problema, professor. Mas, tipo assim, nós somos seres humanos, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Aí eu posso dialogar com meus colegas, sabe, tio? Minha resposta tá certa. Aí meu colega, não tá certo. Aí o senhor vai lá, não, é desse jeito aqui, ó. Entendi, desse jeito aqui, agora na rama. Sabe, tio? Desse jeito aí. Bonito, é isso mesmo, é isso mesmo. E é isso que o Michael disse, né? A questão do diálogo, né? Do fluir constante, né? Então, pessoal, nós estudamos hoje um período medieval, que é a relação entre Deus e o homem. Período medieval, né? No período renascentista, nós vimos Maquiavel, que já deixa um pouco essa questão de Deus de lado, separa Estado de igreja, ética de política, e vai conduzir o pensamento de Maquiavel e o pensamento do Renascimento na figura do homem, o homem como centro das reflexões. Na próxima aula, nós vamos pensar um pouco, só um instante, Maio. Na próxima aula, nós vamos pensar um pouco o Thomas Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses são pensadores modernos. São pensadores modernos que vão pensar, que vão refletir sobre o Estado. O Estado absoluto, Thomas Hobbes, o Estado liberal, John Locke, e o Estado democrático, Jean-Jacques Rousseau. Diga, Maicon. Tia, só mudando aqui um pouco de assunto, a aula do senhor não era até 9h15, não? Né, mas você estava falando muito, eu gostei da sua fala, estava falando muito, né, eu permiti você falar, né. Tá bom, gente? Então, a aula termina, espera aí um momentinho, eu vou colocar uma atividade no grupo do WhatsApp, e vou tentar acessar também a plataforma, mas fiquem de olho no grupo, tá bom? Fiquem de olho, não tive acesso ontem um e-mail, não deu tempo a acessar ainda as turmas, tá bom? Então... Ei, tio. Diga. Coloca no grupo que é melhor. No grupo, né? Eu acho, né? Se os meus colegas quiserem discordar de mim. Eu vou colocar no grupo. Eu vou colocar no grupo a atividade. O que é essa atividade? 3 minutinhos só para explicar. Eu vou divulgar um link. Esse link é de um programa online, você não vai baixar no aplicativo nenhum. É de um programa. E vocês irão colocar um código de acesso, que eu vou divulgar lá no grupo. Vocês vão assistir a aula, e durante essa aula, vocês vão
responder a atividade que eu vou colocar durante a aula. Entendeu? Por exemplo, chegou em 15 minutos. Opa, 15 minutos tem uma pergunta. E aí você vai responder essa pergunta. Tá entendendo, né? Então, vai aparecer a pergunta e você vai digitar ou marcar. É instantânea a pergunta. Ela vai aparecer à medida que a aula for correndo, né? À medida que a aula for passando. Compreendeu? Sim, senhor. Eu vou colocar um vídeo explicando lá pelo celular. Gravei um vídeo de 2 minutinhos só. Depois você apaga esse vídeo no celular. Explicando como você faz para acessar esse programa. Tá bom? Brasil. Beleza. Então, pessoal, um forte abraço. Bom final de semana. Estudem. Os slides estão na plataforma. Quem não fez, no grupo do WhatsApp. Quem não fez a atividade, a primeira atividade, faça e me envia, que ainda dá tempo. Pode ser até o final de semana, você pode me enviar sem problema, tá bom? Envia no PV, nome da turma, o anexo, curral do meio e o nome da escola. E o seu nome, é claro, tá bom? Tá certo. Ok? Ok, boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Bom final de semana. Tchau, Se Tim. cuidem. Tchau. E a vacina, viu? Marca a vacina, o horário da vacina lá no site. Tá bom, tio. Desculpa aí ter enchido o saco do senhor, tio. Tchau, Nada, abraço. rapaz. Não é encher saco, não. E a filosofia é para isso mesmo. É para provocar.